Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pod Áurea. Eu me chamo Vitória. E eu me chamo Mariana. E hoje nós estamos aqui em um cenário diferente e num espaço muito especial. Sejam muito bem-vindos à FliBené, Feira Literária Professora Benedita Ricarda. Um evento que celebra a arte, a literatura e a força da cultura produzida na nossa região. Durante esses dias, o Teatro Amélia Bacelar se torna um verdadeiro palco de diversidade, onde a arte encontra educação e a comunidade se une para trocar experiências e ideias. A programação da FliBené é muito ampla e inspiradora, contendo apresentações musicais, mesas de debate sobre temas como insegurança alimentar, racismo e intolerância religiosa, oficinas de dança, literatura, artesanato, além do lançamento de livros e projetos culturais. Tudo isso faz da feira um espaço de encontro entre gerações e valorização da nossa identidade. A feira também homenageia a professora Benedita Ricarda, um nome que representa compromisso com a educação, com a cultura e com a formação de leitores e pensadores críticos. E para entendermos melhor o impacto da FliBené e o que move tantos artistas e educadores a participarem dela, conversamos com algumas pessoas responsáveis por esse evento acontecer. Estamos presentes com Marlene Pimentel, diretora do nosso NTE 18. É uma honra tê-la no nosso podcast depois de muitas ocasiões que infelizmente não deram certo. E a gente gostaria de começar nosso bate-papo com a seguinte pergunta: quais são os principais desafios que o NTE enfrenta ao promover a integração entre municípios do território em torno da cultura e da educação? Boa tarde, Vitória. O prazer é meu, estar aqui com vocês, estudantes, do nosso Pod Áurea, que é o nosso Colégio Estadual de Tempo Integral, Professora Áurea dos Humildes Oliveiras, que fica em Aporá, Então, assim, para a gente é muito gratificante estar aqui com vocês e estar podendo conceder essas entrevistas. Com relação à importância dessa feira, a gente tem um significado muito grande para a vida dos nossos estudantes, porque enquanto núcleo a gente faz todo um processo de mobilização, enquanto Secretaria da Educação, porque nós temos uma secretária que é professora, que é a secretária Rovena Brito, temos um governador que também é professor, e eles são os grandes mentores, para que essas feiras aconteçam no nosso território de identidade. E a Bahia é o estado que mais investe em feira literária. Acho que é importante a gente registrar isso, que são mais de 30 milhões. Então, essas feiras, elas vêm acontecendo desde o início do ano nos 27 territórios de identidade. E hoje a gente está aqui, em Esplanada, na FliBené, como todos vocês sabem, que é uma feira de protagonismo estudantil, mas que envolve, para além de jovens, envolve arte, cultura, feira, literatura, e nós temos toda a comunidade escolar envolvida, são pais, mães, estudantes, Tivemos hoje a presença da Fundação Pedro Comum, do nosso presidente, o Sandro Magalhães, que também é quem faz essa feira acontecer aqui no nosso território. Então, para a gente é muito gratificante participar de uma feira dessa, que a gente sabe que são trocas de experiências que vai ter um significado muito grande na vida desses estudantes. O Núcleo Territorial de Educação tem sido um grande parceiro em eventos culturais como este. De que forma o NTE tem contribuído para fortalecer a relação entre escola, cultura e comunidade? Boa pergunta, a gente vem fazendo um trabalho, um diálogo diretamente com os municípios, para esse fortalecimento. Se você perceber, a gente tem esse regime de cooperação e aí os municípios eles estão participando diretamente, dessas feiras. Para além disso, o governo do estado ele vem investindo em arte, cultura, espaços de construção de creches, disponibilização de transporte, isso tudo por meio do regime de colaboração, de parceria entre o Estado e o município, que fortalece essa relação para que, de fato, os estudantes eles possam participar e se engajar. E aí a gente, enquanto núcleo territorial, a gente reafirma essa parceria com os municípios, e esse diálogo para que, de fato, essas ações aconteçam no nosso território. Sabemos que a professora Benedita Ricarda é uma inspiração para muitos educadores. O que essa homenagem representa para o território e para quem atua na educação pública? Falar da professora Benedita Ricarda é muito importante para a gente, porque ela foi uma professora, dessa escola, do colégio que está realizando a feira, o Colégio Estadual Professora Celina Saravia, e ela, além de ser professora, ela também é escritora, e ela tem um grande renome aqui no município de Esplanada, Ela fez várias ações voltadas para o próprio município, voltadas para a educação, e hoje a gente
celebra com alegria que, para além da feira, que leva o nome dela, Flibené, ela também vai ser homenageada com o nome dela na nossa biblioteca pública aqui do município, da escola. Então, acho que isso é muito importante para o município ganha, o Estado ganha e está referenciando, né, e vivendo a memória da professora Benedita, que deixou seu legado aqui no município e para essa escola e para a Esplanada. E é isso, muito obrigada. Eu é que agradeço, Vitória. Né? Foi um prazer também estar com vocês. Nós estivemos lá também na Feira Literária em Alagoinhas, né? Na Felina. E hoje estamos aqui também novamente, né? Podendo contribuir, né, com esse podcast que com certeza está fazendo grande sucesso. E que venham mais feiras. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos aqui presentes com um dos representantes do estado da Bahia, Tiago Pereira, coordenador do Bahia Sem Fome. Agradecemos imensamente por disponibilizar seu tempo e ter compromisso com a educação e os jovens, principalmente com nossa NTE 18. Tiago, por sermos uma cidade do interior, a presença do estado aqui mostra o compromisso com a descentralização da cultura. Quais políticas ou programas o governo tem implementado para levar mais ações culturais às cidades do interior? Olha, estou extremamente feliz de estar aqui em Esplanada, nesta edição da Feira Literária. A recepção aqui dessa agência de notícia, um exemplo de organização e de protagonismo das juventudes. E aí, Mariana, em seu nome, cumprimentar todos os estudantes envolvidos nesse processo, saudar a diretora do NTE, a rede de educação aqui e a nossa presença aqui, trazendo uma saudação, inclusive, do governador Jerônimo, pela manhã também a presença do diretor-presidente da Fundação, Pedro Calmon, reafirma o compromisso do governador com a pauta da interiorização das políticas públicas. Essa agenda de feira não é uma simples feira, mas ela é importante no sentido de assegurar que as juventudes, a comunidade escolar, a sociedade tenham acesso a um conjunto de literaturas que dialoga não só com a realidade, mas principalmente com conhecimentos contemporâneos, né? Durante muito tempo, nós que somos fruto de cidades pequenas, e você muito bem se apresentou assim, a gente não teve a oportunidade de vivenciar essas políticas públicas na ponta. Então a gente vive um momento novo na Bahia. Essa política que estimula a leitura das feiras, ela é importante. Nós temos os pontos de cultura sendo fortalecidos, nós temos os centros de cultura também em cidades de maior porte, como é o caso de Feira de Santana, Juazeiro, né? Tudo isso tem uma intencionalidade no sentido da gente resgatar as juventudes e assegurar a elas a oportunidade de ter contato com as políticas públicas e nesse universo se forjar para que elas possam ter um futuro e um presente melhor. Nossa presença aqui do Bahia Sem Fome é fruto também de uma política pública que visa garantir a segurança alimentar e nutricional e, portanto, nós estamos todos comprometidos com essa agenda de interiorizar as políticas públicas. O público jovem é um dos protagonistas principais dessa feira. Na visão do Estado, de que forma investir a cultura e a leitura pode transformar o futuro dos nossos estudantes? Perfeito. Veja, a agenda da transformação, ela é algo muito importante, né? Eu sou jovem do campo, né? Eu sou fruto das políticas públicas, eu venho da escola pública. Eu entendo o processo de leitura como uma dimensão de apropriação. A partir do momento que a gente lê, a partir do momento que a gente se apropria, a gente vive melhor. E a gente consegue transformar as nossas vidas e as nossas realidades. O fato é que as juventudes hoje, elas têm várias oportunidades e ao mesmo tempo não têm oportunidades. Eu digo várias oportunidades porque estar numa escola dessa pública de tempo integral, uma escola bonita, moderna, é uma grande oportunidade para as juventudes, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa construir possibilidades de futuro, que gere trabalho, que gere renda, que gere dignidade. Porque o jovem não só quer brincar, o jovem não só quer lazer, o jovem quer muito mais do que isso, quer dinheiro no bolso, quer sua moto, né? Eu sou do interior, que antigamente a gente ia pastorear os animais de jegue ou de cavalo, hoje não. Principalmente os jovens, vai pastorear os animais de moto. É bibip de carro. Então, assim, a sociedade evoluiu, né? E a juventude está muito dentro desse processo de transformação. Então, eu vejo como algo super oportuno, né? Nós precisamos, principalmente vocês, eu já concluí o doutoramento, então não estou estudando mais, mas vocês que estão em fase de formação, é de suma importância que aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo à disposição. Bom, por fim, há alguma mensagem que queira deixar à população jovem e a todos que estão presentes na feira de hoje e assistindo o nosso podcast? Sim, sempre.
Então, em nome do governo do estado da Bahia, parabenizar por essas iniciativas que vocês estão desenvolvendo, aqui uma agência de notícia. A mensagem que eu deixo é que nos tempos que estamos vivendo, de muitas travessias, de muitas crises globais, a fome, a miséria, o aquecimento global, que a gente seja mais solidário, né? Porque através da solidariedade a gente pode construir uma sociedade melhor de se viver. Os governos têm um papel, a sociedade tem um papel e todos nós podemos, de fato, construir essa tão sonhada sociedade melhor de se viver, com mais direitos assegurados, com mais políticas asseguradas, né, e com oportunidades para todos. Estamos presentes com Eduardo, filho da professora Benedita Ricarda, a homenageada da feira. Eduardo, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. E para começar, eu gostaria de saber o que representa para você ver o nome da sua mãe eternizado em um evento tão importante quanto a FIBENE. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse evento, né, com o nome de minha mãe. E eu fico muito orgulhoso, né, em ver o nome de minha mãe num evento desse, voltado para o que era a paixão dela, que é a educação, né? E para ela ser professora foi uma luta muito grande. No Rio de Janeiro, eu lembro, criança, ela pegava vários ônibus para ir para o colégio. Teve uma época que passou por dificuldade, eu criança, eu lembro, ela fazia faxina nas casas das amigas, vendia pizza na faculdade para poder pagar. E foi um sonho que ela lutou para realizar. E quando chegou na cidade, que teve a oportunidade de trabalhar com o que ela sonhava, foi uma realização muito grande para ela. Então, assim, eu acredito que ela, onde quer que esteja agora, nesse momento, ela está muito feliz com essa homenagem. Assim, ela se aposentou e viveu fazendo o que gostava, que era ensinar. A professora Benedita Ricarda deixou um legado muito forte na educação e na cultura do município. Que lembrança ou ensinamento dela mais te inspira até hoje? A lembrança em relação ao ensino eu tenho muitas. Principalmente quando ela começou a ser professora, quando eu era criança, os castigos da gente era copiar texto. Pegava cada texto, meu irmão sempre sobrava, que era maior do que o meu, pegava os textos maiores e meus textos pequenos, botava a gente para copiar texto, para ver a caligrafia, para ver se tinha erro de português. E ela sempre teve esse foco em educação. Assim, um legado que ela deixou mesmo assim é a busca pela educação assim de todos. Ela sempre trabalhou em cima disso. Mesmo quem tinha condição, quem não tinha. A cidade na época era refém de bibliotecas. Ela tem um acervo de livros em casa, que volta e meia alunos iam lá pedir. Ela tinha um caderninho lá de quem pegou, que dia devolveu para controlar. E o pessoal sempre ia lá, os alunos dela, pegar livro para poder ler, estudar, fazer trabalho. E ela sempre ajudou no que foi necessário, o que foi na alçada dela fazer para ajudar com a educação do município. Então isso para mim sempre vai me marcar. Para finalizar, qual mensagem você deixaria para os alunos e professores que hoje dão continuidade ao trabalho e os valores que ela tanto acreditava? Assim, ela ensinou várias gerações explanadas, assim, eu acredito que umas 4 gerações, assim, até eu fui falando dela. Várias pessoas que são professores hoje no município são alunos dela. Não desista do seu sonho, né? Ela lutou bastante para conseguir ser professora. Morreu feliz, aposentada, em ter realizado o sonho dela. Realizou o sonho dela de escrever o livro, que era um sonho dela. Desde a época da faculdade, ela escrevia seus poemas. Ela escreve há muito tempo. Desculpa, gente. Não tem problema. E ela escreve há muito tempo. E para ela conseguir colocar no papel e editar, isso foi uma realização de um sonho muito grande. Então, não desistam dos seus sonhos. Por mais que difícil que seja, lutem, trabalhem, se esforcem, porque vocês vão conseguir. Ela conseguiu colher os frutos. Ela conseguiu trabalhar a vida toda aonde desejava, que foi ensinando. E conseguiu aposentar na profissão que ela amava. Faleceu, sim, a gente fica triste, a gente não caiu a ficha ainda, mas o legado que ela deixou para mim foi de educação e amor. Eu acredito que quem estudou com ela vai continuar esse legado, que seja professor, que seja aluno. E é essa a mensagem que eu deixo para vocês. E agradeço a oportunidade de ter participado aqui. Nós que agradecemos, Eduardo. Foi um prazer saber um pouquinho mais da história da professora. E é isso. Espero que o legado dela seja levado por muitas mais gerações. E é isso. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Estamos aqui
aqui presentes com a vereadora Luma Menezes, da Câmara Municipal de Alagoinhas. Luma, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua presença e, sabendo que a Flibené tem sido um evento marcante para a Esplanada e toda a região, reunindo arte, literatura e educação, como a senhora enxerga a importância dessa feira para o fortalecimento da cultura local? Mariana, primeiro quero agradecer, né, a vocês, o Pod Áurea, pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho sobre a importância dos festivais literários, na verdade, que tem acontecido, né, em todo o estado da Bahia. E, para mim, é um momento muito importante, principalmente para a gente fomentar essa questão cultural na nossa juventude. Né? Uma coisa que eu discutia num dos festivais que aconteceu lá, era justamente isso. Primeiro, a importância, né, da literatura para incentivar a participação da sociedade, né, civil desde cedo. Né? Então, qual é a perspectiva que a literatura muitas vezes nos traz para que a gente possa ser mais ativos politicamente também? E trazer isso para as escolas, né, para os estudantes, é fazer esse resgate histórico que eu estava sentindo que estava meio que se perdendo. Né? Por exemplo, na minha época de escola, quando eu estudava literatura, numa perspectiva mais histórica, a gente só ouvia falar de escritores mais conhecidos, os clássicos, né? Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, e os que são muito conhecidos. Mas e os escritores locais? E os escritores da minha cidade? Por que esses escritores não estavam dentro da minha sala de aula para eu estudar? Então, eu acho que esses festivais também trazem um pouco dessa crítica, né? Para que a gente possa olhar para os artistas que nós temos no nosso município ou na nossa região e oportunizar esse espaço também para que eles sejam revelados e, a partir disso, a gente possa incentivar, né, tudo isso nesse ambiente. A presença do poder público é fundamental em eventos como esse. Qual o papel da Câmara Municipal e, especialmente como vereadora, o seu papel nas iniciativas da valorização cultural e educacional da Flibené? O papel da Câmara, né, enquanto instituição, né, pública e um espaço onde tem decisões, né, de poder ali acontecendo, a respeito inclusive do movimento do município, políticas públicas que precisam ser efetivadas, é fundamental quando a gente fala principalmente sobre orçamento. Né? Eu sei que a Flibené já é uma iniciativa que vem com recursos, né, federais, estaduais, né? Mas quando a gente parte para as câmaras municipais, as câmaras municipais têm a responsabilidade de tratar do orçamento do município. Né? E a partir desse orçamento, os vereadores e vereadoras têm que ter a sensibilidade de garantir que o recurso que vai ser destinado para a cultura na sua secretaria específica seja o suficiente para essa promoção. E, infelizmente, a gente tem um grande desafio que é fazer com que a cultura seja prioridade nos orçamentos. E isso aí não é um problema só de Alagoinhas, é um problema de diversas cidades, do estado também e do governo federal, e que a gente precisa falar. Quando se fala sobre cultura, o orçamento é sempre pensado depois. É sempre o que restar a gente deixa para a cultura. É assim que se pensa, né? Primeiro se tem outras prioridades e depois o que sobrar a gente deixa para a cultura se sobrar alguma coisa. E lá na cidade não é diferente. A secretaria que tem menos orçamento, a pasta que tem menos orçamento é a pasta de cultura. Então como é que a gente vai promover a cultura local, principalmente, né? Como é que a gente vai resgatar nossa história se a gente não tem recurso para isso? E não tem como fazer política pública sem orçamento, tá? Eu já deixo isso muito claro, porque às vezes as pessoas esquecem disso, né? Às vezes fala muito sobre isso, fala sobre a importância das políticas públicas, sobre incentivar a cultura e etc. Mas tem orçamento para isso acontecer? Essa é a grande questão. Então, eu acho que o papel da Câmara nos municípios, né, na perspectiva do Legislativo Municipal, é isso, né? Discutir, debater e lutar para mais espaço no orçamento nas questões culturais. Novamente, muito obrigada pela sua participação. Alguma mensagem que você gostaria de deixar para os estudantes que estão produzindo as artes para a feira de hoje? Eu digo primeiro que parabéns, né, pela coragem, né, pela iniciativa, né, por terem essa disposição, né, de fazer cultura acontecer, né, de fazer a sua arte ser conhecida. Eu acho que isso é muito legal, esse resgate e a importância também dessas feiras, né, desses festivais é esse também, revelar novos talentos, né, e, na verdade, fazer estudantes conhecerem que possuem esses talentos, né, que muitas vezes não sabe, ou sabe que tem esse talento, gosta de fazer isso, gosta de pintar, gosta de escrever, gosta de várias coisas, mas às vezes não teve a oportunidade de mostrar para outras pessoas, não teve a oportunidade de apresentar, né, para outras pessoas. Então eu digo que sigam em frente, né, continuem fazendo, por mais difícil que seja fazer cultura no nosso país, no nosso estado às vezes, mas que vale a pena, vai valer a pena. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Agora estamos presentes com o João Matos, secretário da Cultura daqui de Esplanada. João, muito obrigada pelo seu tempo, é uma honra enorme ter você no nosso podcast. E nós queremos saber de você que a FLIBENE tem reunido artistas, estudantes e educadores, né, de toda a região. E eu queria saber como você avalia o impacto dessa feira para a comunidade local e para todo o norte e agreste baiano. Perfeito. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos do Pod Áurea. É um prazer estar aqui. E assim como também é um prazer poder prestigiar um marco dentro da educação, dentro da cultura daqui do município de Esplanada, que é a FLIBENE. É a primeira feira literária da nossa região. Ela já vem com um impacto muito grande dentro de tudo isso que você falou, dentro da classe artística, da classe educacional, da classe literária. E assim, eu acho que hoje nós criamos uma pedra fundamental no município de Esplanada. Hoje nós podemos ver que Esplanada sim pode comportar uma feira tão grande quanto essa e alçar voos maiores dentro dessa situação de obter uma feira literária para que seja reconhecida dentro do litoral norte agreste baiano como um todo. Não são cidades que estão aqui, já vi colegas de Entre Rios, colegas de Rio Real, toda a região presente, prestigiando essa importante feira. Então eu acredito que é um marco dentro da educação, dentro da cultura, e a FLIBENE já no seu primeiro dia entra para a história do município de Esplanada. A feira, né, leva o nome da professora Benedita Ricarda, uma figura marcante na educação do município. Qual a importância dessa homenagem e como a memória dela se conecta com o espírito da FLIBENE? Eu acredito que o nome ele foi muito preciso em homenagear. Eu costumo ir em várias feiras e realmente é a primeira feira que eu vejo homenageando uma educadora do município, uma escritora, e por experiência própria foi minha professora no Celina, estudei minha juventude toda no Celina, me formei lá. Então é uma memória muito viva de uma pessoa tão preocupada com a educação, tão preocupada com a juventude, com temas tão sensíveis, né? Até o tema da própria feira, poesia na atualidade. Tudo isso condiz muito com a energia que era a professora Benedita Ricarda. E eu me sinto muito feliz, né, de ter sido aluno dela e da memória dela permanecer viva, principalmente com algo que é tão grandioso quanto essa feira. E por fim, né, além da valorização da leitura e da arte, a FLIBENE também abre espaço para temas sociais, como diversidade, inclusão e sustentabilidade. Como a Secretaria de Cultura enxerga o papel da cultura nesses debates? Então, é de suma importância. Não tem como você falar sobre educação, sobre até mesmo sustentabilidade. Nós temos aqui feiras de artesanato, feira de culinária, toda essa mão de obra que a cultura, ela vem, no caso do papel da Secretaria de Cultura e Turismo, vem tentando oportunizar cada vez mais espaços e fomentar cada vez mais diálogo, oportunidade e recurso para que essas pessoas possam, enfim, ficarem de uma certa forma de caminhando com as próprias pernas, sem que possam depender diretamente do poder público. E a FLIBENE, ela vem abraçar todo esse processo que a gente tem feito de capacitação dentro da Secretaria, de curso dentro da Secretaria, de convênios, de editais para fomentar premiações e fornecer esse espaço para que essas pessoas possam divulgar o seu trabalho, para que essas pessoas possam entender que Esplanada é sim um celeiro cultural imenso em todos os 4 cantos do município. Nós estamos vendo isso aqui na FLIBENE, de estandes da região da praia, do povoado, de todas as associações que nós temos daqui da sede. Então é um celeiro enorme, é um setor cultural enorme e como órgão da Secretaria Municipal de Cultura, isso nos enche muito de orgulho. Estamos presentes com Anselmo Machado, professor de História da Cidade e convidado da FLIBENE para palestrar. Anselmo, qual a importância da feira para o senhor? A feira literária é muito importante, né? Não só para a gente que é professor, né, e difunde a questão da cultura, mas levar essa cultura, né, literária. Né? A gente é um país ainda muito carente em leitura e uma feira literária é um evento cultural. Então é muito importante para todas as gerações. Né? Eu presenciei aqui hoje crianças, né, idosos participando, né, jovens, estudantes, né, feiras de livros, mostras, né, de dança, de artesanato. Então uma feira literária é um corolário, né, de cultura, né, e uma oportunidade de a gente estar confraternizando, né, e trazendo nosso conhecimento também para que as pessoas possam ter acesso à história, à cultura, né, do seu lugar. Poderia nos contar um pouco sobre a sua palestra de hoje? Isso a gente fala um pouco hoje sobre a história da cidade, né, da memória, da cultura e identidade da cidade de Esplanada,
apresentamos um documentário que a gente fez, né? Na verdade, eu participei desse documentário, foi o cineasta Antônio Pastore. Está numa série documental no YouTube, né, chamada Vagões Agrestes, Trilhos Litorais, que foi veiculada na TVE Bahia, né? Mas está disponível também para quem quiser ver, né? No YouTube da Casa do Verso, onde a gente falou um pouco sobre todas as manifestações culturais da região litoral norte agreste baiano, né? A presença forte de indígenas, africanos, né? Mostrando essa diversidade do território. Visitamos as cidades de Aporá, de Rio Real, de Esplanada, Entre Rios, onde a gente consegue, nessa série documental, mostrar um pouco da identidade desse local. E por fim, qual foi o momento mais importante da feira de hoje? Hoje eu achei muito legal o depoimento das pessoas, né, após a palestra, né? As pessoas se reconheceram, né? Inclusive colocaram as suas memórias sobre alguns episódios, né? E aí isso é importante porque faz com que a gente pense que os sujeitos, né, da história vivenciem, né, e tragam seus depoimentos. Achei também lindo o balé agora à tarde, que aconteceu lá no auditório. Achei interessante, né, um espetáculo de balé, né, para um público ampliado, né, já que a gente sabe que são atividades muito restritas e a feira literária costuma proporcionar esses momentos. Então achei super bacana. Agora nós estamos presentes com o Jax, vice-diretor aqui do Joanice. E Jax, primeiramente, é uma honra tê-lo no nosso podcast. Muito obrigada pelo seu tempo. E a escola se transformou nesses dias em um ambiente de arte, conhecimento e encontro. Como tem sido para a gestão vivenciar essa experiência de sediar um evento tão importante para o território? A gestão gosta de eventos, né? Gosta desse movimento. Porque a escola ela não pode ser um lugar passivo, né? Só para vir e assistir a aula de uma forma passiva e quieta. Então, quando o aluno se envolve nesses eventos, ele acaba desenvolvendo também o seu lado intelectual, né? A participação dos estudantes é um dos pontos mais marcantes da feira. Eles não apenas assistem, mas também produzem, apresentam e refletem. Na sua visão, que aprendizado esse tipo de vivência proporciona para os alunos? Olha, um aprendizado muito grande, porque os alunos, como eu disse, eles desenvolvem o lado intelectual, mas também eles desenvolvem o lado humano, né? As relações interpessoais, e isso é bom para a juventude, né? A feira também é homenagem à professora Benedita Ricarda, como já foi citado antes, uma figura que representa o amor pela educação e pela leitura. O que essa homenagem significa para a história e para a identidade daqui da escola? Olha, a Benedita Ricarda, que era uma amiga pessoal minha, pessoa muito querida por mim e por minha família, homenagear a Benedita Ricarda para nós é uma coisa maravilhosa, porque ela é isso que a gente está vendo aqui. Ela amava poesia, literatura, ela gostava de viver, era uma pessoa que amava viver. Então, essa homenagem para ela, para nós que somos amigos e que conhecíamos, né, tínhamos intimidade com ela, é muito mais que justa. Agora estamos presentes com Thalita Silva, ela que é aluna aqui do Joanice e também é escritora. Thalita, primeiramente um prazer ter você no nosso podcast. Muito obrigada pelo seu tempo. Sabemos que você já publicou um livro, que é muito bom, inclusive. Está prestes a publicar o segundo. E nós gostaríamos de saber de você o que é que te motiva a escrever. O que te motivou eu quero escrever um livro. Bom, primeiramente, obrigada pela entrevista. Eu fico muito honrada. E o que normalmente me motiva a escrever meus livros são filmes que eu assisto, músicas ou situações que eu passo no meu dia a dia. E aí me dá a vontade de criar um universo totalmente diferente, baseado nessas coisas. E aí eu simplesmente vou e escrevo. Mas normalmente são mais filmes, músicas e situações do meu dia a dia. O que tem sido o seu maior desafio durante a sua trajetória artística? Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao começar a escrever? O maior desafio que eu enfrentei foi, primeiro, a diagramação. Depois, achar uma editora para publicar, que aí depois que eu consegui conhecer a Wiclap, e aí eu consegui publicar meus livros de forma independente. O último foi aprender a divulgar, que esse normalmente é o problema de todos os escritores como eu, que eles não sabem exatamente como começar a divulgar. Por exemplo, o meu primeiro livro
foi um tormento para eu conseguir aprender a divulgar ele. Mas agora que eu já peguei um pouquinho de prática, eu já sei divulgar mais ou menos o segundo. E por fim, que mensagem você gostaria de deixar com o seu trabalho? Que mensagem os seus livros passam para as pessoas que estão lendo ele? Bom, a mensagem que eu quero passar com esse segundo livro é que vocês não estão sozinhos. Mesmo quando vocês pensam que tudo vai dar errado ou que vocês estão passando por alguma situação complicada, ela vai passar, tá bom, gente? Não se preocupem. Então, esse segundo livro eu quero deixar mais... dar mais conforto a essas pessoas que sentem que não têm um lugar no mundo. E, normalmente, com os meus trabalhos, eu gosto de deixar mais a imaginação de vocês falar por vocês. E para vocês sentirem que estão num mundo totalmente diferente da realidade e poderem ter um pouquinho mais de esperança. Agora estamos presentes com Carlos Nunes, professor de filosofia aqui do Joanice. Professor, muito obrigada por estar participando do nosso podcast, é uma honra. Para dar início ao nosso bate-papo, o tema desta edição da FLIBENE fala sobre liberdade e expressão cultural. Como a filosofia nos ajuda a compreender o verdadeiro significado da liberdade? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite quem acompanha esse podcast. É uma situação de sentar nessa cadeira e conversar com vocês. Parabéns pela iniciativa, fico muito feliz em ver estudantes com um projeto tão bacana como esse. E estamos aqui em um momento especial, que é a Feira Literária, a professora Benedita Ricardo, da FLIBENE, primeira edição. E aí eu teria como falar várias horas sobre liberdade na filosofia. Mas eu diria que nesse momento histórico que a gente está vivendo, pensar liberdade é pensar até que ponto as suas escolhas são suas e não influenciadas por outra pessoa. Você vive a sua vida pensando no like ou em quem você é de fato? Essa é a provocação filosófica que eu deixo para a gente começar a conversar sobre liberdade, porque nós vivemos uma vida muito frustrada, que é sempre pensando na expectativa da outra pessoa, que pode ser a pessoa que você se relaciona, seus pais, sua família, seus colegas, seus seguidores. Então, viva uma vida que você não se arrependa das escolhas que fez. E aí você é livre. Muitas vezes, os alunos descobrem o prazer de pensar, ler e criar através de espaços como este. O senhor tem percebido esse despertar nos estudantes durante a feira? Desde antes da feira, temos várias pessoas se disponibilizando para fazer atividades, o que é muito legal. Então, que esse momento seja um ponto de partida para que você diga para você mesmo que você tem talentos para explorar. Então, às vezes, a vergonha, o medo de será que eu sou bom mesmo nisso, me prende, me freia. Então, que a gente pense a partir desse momento que eu tenho talentos que eu não explorei e que eu conheça outros talentos que talvez eu nunca saiba que eu tenha. Então, que esse momento não suma do horizonte e a gente possa aí se dedicar a esses talentos que nós já temos e não sabemos. Aqui no colégio tem alguns alunos que já são escritores, entrevistamos uma, Thalita, e o senhor percebeu dela algum sentimento de felicidade ou até gratidão por estar fazendo uma feira como essa e dela poder participar e mostrar os livros dela? Então, esse momento de satisfação eu já percebi desde antes, Tivemos algumas atividades na escola esse ano em que os alunos que têm livros, ou que estão escrevendo livros, ou que escrevem, acabaram já divulgando um pouco do seu trabalho. Então, esse momento aqui respeita muito quem é da casa, O que é muito bom, muito bom. A gente, às vezes, acaba respeitando alguém que já é famoso e é de fora, e não respeita e não acolhe quem é da casa. Então, que feiras como essa, como a gente pensou, tem algum espaço reservado para quem é da casa, que isso nunca suma do horizonte. Que a gente possa acolher quem vem de fora, da vizinhança ou de mais longe, que a gente possa acolher quem é muito famoso, mas também dê suporte e dê apoio para quem está começando. Então, quem sabe, na nossa escola, nós não temos um Carlos Drummond de Andrade escondido, nós não temos uma Cecília Meirelles escondida. Então, que a gente possa, a partir de feiras como essa, dizer, olha, reconhecemos o seu trabalho, trabalhe, siga, se dedique, porque você tem um talento que não pode deixar morrer. E para finalizar, o senhor gostaria de deixar algum recado para os estudantes que participaram da feira ou que têm um desejo de começar a escrever ou produzir algum tipo de arte, mas tem aquele sentimento de vergonha, de medo, como o senhor mesmo já citou? Eu diria, mesmo que eu digo para mim sempre, comece. Se você estiver esperando estar pronto, estar pronta para começar, esse dia nunca vai chegar. As pessoas que estão aí ganhando like, ganhando aplauso, elas não começaram famosas, elas não começaram sabendo tudo o que sabem hoje. Então, que você não tenha medo de dar o primeiro passo. E não espere
simplesmente receber tapinha nas costas, abraços, palmas, se dedique. Às vezes o começo é difícil e não desista. E aí você vai lá é um texto que sempre me recomendo, está escrito, né? Glorificai a Deus também na tribulação, pois a tribulação produz perseverança. Acho que é um texto que marca, assim, não é espaço religioso, mas me veio essa frase agora na cabeça para dizer, mar tranquilo não forma bom marinheiro. Então se ligue, siga e vamos para frente. Agora estamos presentes com Luna, a escritora mirim, e seu pai Elmo. E Luna, gostaria de saber de você, quando foi que você começou a gostar de escrever? Toda noite, eu e meu pai, a gente lia, antes de dormir, a gente lia um pouco de algum livro. E aí, surgiu a ideia de, se a gente lê tantos livros, por que a gente não faz o nosso? Aí que veio a dúvida do que seria. Aí, como a gente já tinha feito várias viagens, a gente resolveu fazer sobre as nossas viagens. Aproveitando que você já citou o seu livro, né, que fala sobre as viagens de vocês, qual é a parte do livro que você mais gosta? De Maceió, do hotel. O Hotel Samarino. O Hotel Samarino é muito especial. O café é muito bom e a piscina também. Ganhei uma parte do quarto só para mim, porque não sou mais neném. Quando você for a Maceió, do Samarino deve se hospedar. Ele fica na praia de Ponta Verde, bem pertinho do mar. Onde? Elmo, Oi. Agora eu gostaria de saber do senhor como foi, né, a reação quando a pequena Luna falou que queria escrever um livro, esse processo. É como ela falou, né? A gente já tinha o hábito da leitura e aí só veio a ideia da escrita, a curiosidade de escrever. E graças a Deus a gente acabou mergulhando para valer nesse processo de escrita, para além de apenas a leitura. E graças a Deus a gente conseguiu escrever esse livro, As Viagens da Luna, e que está fazendo um sucesso bem legal, viu? E como foi o processo de publicação desse livro? Houveram muitos desafios por ser uma criança escrevendo, achar uma editora? Os desafios é porque a gente é um mundo totalmente novo, né? E diferente do que a gente estava acostumado. E aí a gente passou muito tempo para poder lançá-lo. Mas, graças a Deus a gente conseguiu encontrar uma editora séria, e a editora Lumen. E aí a gente conseguiu, parecido até com o nome dela, né? E a gente conseguiu lançá-lo. No Jornal à Tarde publicaram hoje a matéria sobre a nossa escrita, sobre as viagens da Luna. E como o senhor sente vendo um sonho, né, o senhor sendo pai, vendo o sonho da sua filha sendo realizado? A gente fica a gente não cabe de felicidade no próprio peito, né? Eu falo com ela sempre, eu digo, papai, eu tenho muito orgulho de ser seu pai. Ela faz, meu pai, o senhor já tá chato com isso, que o senhor sempre o senhor sempre diz isso e tal. Eu já sei que o senhor sempre diz isso. Então, assim, ela só tem 8 anos. Então esse livro a gente lançou quando ela tinha 7 anos. Então, assim, a gente poder dar a cultura que a gente tem dado a essa criança. A gente já foi a 7 estados do Nordeste, e a gente teve 2 vezes no Rio de Janeiro. E aqui tem muito conhecimento, não tem só riminha pela rima, não, tá bom? Por exemplo, essa semana eu vi uma reportagem assim, falando sobre um Cristo, e não era o mais alto do Brasil, não era o do Rio de Janeiro, não é o Cristo Redentor. Quantos metros tem o Cristo Redentor, papai? 38. Quem não sabia disso, tá aqui no livro. Vocês sabem onde é que o sol nasce primeiro? Onde é, papai, que o sol nasce primeiro? João Pessoa. E a gente já esteve lá e tá no nosso livro também. Ou seja, o nosso livro não é só você ler rima pela rima. É lendo, conhecendo um pouquinho das aventuras da Luna, só que com conhecimento atrelado à historinha. E por fim, você, Luna, gostaria de deixar algum recado para crianças da sua idade que querem começar a escrever, mas têm um pouco de medo ou não se sentem confiantes o suficiente? Que com esse livro e com os outros,
que outras crianças sejam incentivadas a ler e a escrever. E para finalizar, o senhor tem algum recado para os pais de crianças que querem começar na escrita? Com certeza. Que os pais, eles apoiem os sonhos dessas crianças. E a gente sabe o seguinte, a gente tem um nível muito ruim a nível de escola. Eu sou professor, então a gente tem um nível muito ruim de escola. Então, para os pais ficarem um pouquinho mais perto nisso aqui, ó, com a criança. Leia também, gaste um pouquinho do seu tempo com a criança. E quem vai estar lucrando é ele e o filho dele com essa postura. Posso deixar nosso canal aqui? A gente Com também certeza. tem canal, tá bem, pessoal? A gente grava direto, vai lá, quem estiver assistindo esse vídeo, pro Luna Kids, no Instagram ou... Driblando a Matemática no YouTube. Tem um monte de historinha lá, massa. É isso. Estamos presentes com Caroline Borba, escritora e editora-chefe da editora BFK Books. Carolina, primeiramente é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. A senhora nos contou antes que é dona da editora e nós gostaríamos de saber como foi o processo de criar uma editora, começar tudo do zero. Como surgiu essa ideia? Então, na verdade, essa ideia vem desde pequena, porque eu sempre fui uma apaixonada tanto por ler quanto por escrever. Então, desde que eu me conheço por gente, aí eu estou falando de mini gente, uma criancinha mesmo, eu escrevia muito, eu lia muito, isso muito graças ao incentivo dos meus pais. E sempre sonhei em publicar um livro. Obviamente, naquela época era tudo muito mais difícil. Com o tempo, na época de fazer o vestibular, escolhi publicidade e propaganda, então eu sou redatora publicitária também, então eu sou graduada em publicidade e propaganda. E também sou editora. Eu comecei atendendo a editoras. E com isso a gente foi crescendo no mercado editorial, fazendo a parte dos bastidores. Não com o selo próprio, não com a minha marca aparecendo enquanto editora, e sim como uma agência de publicidade e propaganda que trabalhava o marketing editorial, que até hoje ainda é muito fraco. Então a gente fazia muito mais essa parte. E aí, de repente, veio a ideia de ter um selo próprio, com o objetivo principal de estimular a literatura baiana. Nossa intenção é formar novos leitores, novos escritores, para a gente contribuir com a propagação da informação, começando pela Bahia, né? Nas nossas raízes, fortalecendo isso aqui dentro, para, obviamente, atingir todo o Brasil e o mundo. Não que a gente não atinja, mas a gente foca na Bahia, pelo menos, para a gente dar esse impulso inicial. A senhora trouxe um livro, né, com a senhora, chamado Espelho da Manhã. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco do livro, do processo de criação, do que se trata o livro, se a senhora puder falar um pouquinho dele. Esse livro ele tem uma história interessante e uma história ao mesmo tempo pessoal e sentimental, né? Esse livro é do meu marido, Adelson Sena, que também trabalha comigo na editora e na agência de publicidade e propaganda. Somos sócios e companheiros de vida. A ideia do livro foi o seguinte: ele já escrevia, assim como eu, em muitos blogs e em muitos sites, desde os primórdios da internet. Então, ele tinha essa coletânea desses escritos que se perderam ao longo do tempo, porque os blogs deixaram de existir e outras coisas surgiram, sites, e-commerces. Mas ele juntou esses textos e guardou. Deixou guardadinho para que um dia ele publicasse. E nesse um dia, passaram-se 20 anos. E o livro nunca havia sido publicado. E esse ano, eu resolvi fazer uma homenagem a ele no dia do aniversário dele. E então, já tinha os textos reunidos, a gente já tinha a ideia da capa e tal. Eu juntei tudo, publiquei sem ele saber, né? Publicamos primeiro a versão digital. No mesmo dia foi best-seller, alcançou o topo da Amazon, acho que em menos de 3 horas. Foi realmente um sucesso. E logo na sequência foi best-seller também no livro físico da Amazon. Leiam, porque é um livro que faz você refletir bastante sobre quem você é,
sobre quem você vai ser, sobre um futuro que pode ser distópico ou não, pode ser a nossa realidade, a gente ainda não sabe. Se vocês tiverem interesse, acessem @editorabfk, também vocês podem encontrar lá no nosso site, que é o editorabfk.com.br. Ok, muito obrigada. A senhora falou sobre a questão da internet, né? E vivemos na era digital, principalmente estamos na era da inteligência artificial. E eu gostaria de saber da senhora, na sua opinião, qual a influência da inteligência artificial na literatura nos dias atuais? São duas perguntas em uma que eu vou sintetizar, né? O digital, ele é muito importante porque ele ajuda a propagar mais ainda informação. Então, com a chegada do livro digital, o que antes você tinha uma área territorial muito delimitada e definida e você só podia atingir determinada região porque tinha um frete, tinha a barreira do idioma, tinha a barreira da cultura, uma série de questões. Com o digital, isso foi quebrado, porque você consegue, com o livro que você publicou no Brasil, chegar nos Estados Unidos, chegar a qualquer outro local do mundo. Hoje em dia, e aí estamos falando de hoje, 2025, vale a pena ressaltar, a inteligência artificial é uma ferramenta, assim como existem várias outras ferramentas. Quem trabalha com a ferramenta gráfica certamente usa Photoshop, quem trabalha com ferramenta do mercado editorial certamente usa InDesign, e assim existem várias ferramentas que ajudam o trabalho. Então, a inteligência artificial também, ao nosso ver, devia ser encarada como uma ferramenta. Mas o que acontece é que ela tem sido encarada como o fim nela própria. E dentro do mercado editorial, a inteligência artificial ela é ainda vista com muito preconceito. Porque se você tem uma capa feita tão somente de inteligência artificial, ela nem passa da segunda etapa num processo de concurso. Já é barrada na inscrição pelo preconceito. Além do que, muitas pessoas pensam que ilustrar é usar uma inteligência artificial e ponto. Gerei lá uma imagem e fechei meu livro. Não é. Ilustrar é uma técnica editorial e que, como técnica, também tem seus preceitos. Não é só gerar uma imagem. Essa imagem ela precisa ser coordenada com o texto que a gente quer ilustrar. Então, a ilustração ela complementa a ideia do texto. Eu acredito que ela vai evoluir ainda, né, que ela vai poder ser utilizada no mercado editorial. Mas hoje, escrever um texto 100% inteligência artificial é você realmente se submeter a preconceitos ainda de outras pessoas que veem isso não com bons olhos. Por conta, não apenas dessa questão que todo mundo fala, porque as pessoas só falam nisso, porque vai tirar o emprego de outra pessoa. Não é por isso, né? Não é por isso, é porque a inteligência artificial não consegue entender expressão idiomática, impressão de uma determinada região, não entende sarcasmo, não entende ironia, não entende tanta coisa que só um ser humano é capaz de entender. Agora, se você sabe usar uma inteligência artificial de uma forma positiva, você vai estar usando uma ferramenta como quem usa o Word, uma ferramenta que vai ajudar você no seu trabalho, entendeu? Então essa é a grande diferença. Estamos aqui com a Andréia, assistente social, pesquisadora e professora, ativista de gênero e direitos humanos. Andréia, poderia nos falar suas pesquisas de mestrado? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, prazer estar nesse espaço tão bacana, né? Que é um espaço de educação, um espaço de educação e juventude, né? Que é melhor ainda. Minha pesquisa de mestrado, ela envolve o estudo de cuidado e trabalho doméstico não remunerado, né? Eu estudo proteção social para mães de pessoas com deficiência. Eu tenho uma irmã com deficiência, com paralisia cerebral e autismo, ela tem 32 anos, nascido na década de 90, e aí é um período que não se falava muito em deficiência, enfim. E aí, quando eu vou para o serviço social, que eu sou assistente social, minha primeira formação, eu transito pela militância da pessoa com deficiência. E a mãe da pessoa com deficiência, que exerce um trabalho doméstico que não é reconhecido, que não é remunerado, ela não é inserida num conjunto que o Estado tem de direitos para os cidadãos, que se chama proteção social, sendo que elas têm pouco tempo para cuidar de si, porque elas têm que pensar em quem fica com essa pessoa com deficiência para poder ela ter algum tipo de cuidado, né? A gente teve um caso recentemente em Minas Gerais, que uma mãe de um jovem autista foi assassinada
E aí encontraram 2 semanas depois o corpo do jovem no apartamento, porque ninguém percebeu que o jovem estava sozinho. Como ele era não verbal, ele não pediu ajuda, então ele ficou 2 semanas sem se alimentar, sem medicação, sem água, sem alguém dentro de casa para gerenciar a alimentação, organização. O mundo capitalista não funciona. Você não consegue ir para o mundo do trabalho se você não tem alguém para cuidar das necessidades básicas para a sua existência. E quem faz isso são as mulheres, sem reconhecimento, sem remuneração. Se minha irmã morre hoje, minha mãe não tem nenhuma renda para se manter. E ela também ainda não tem idade para receber um benefício de prestação continuada. Direito à aposentadoria ela não tem, porque ela nunca contribuiu com o INSS. Ela passou 32 anos sendo cuidadora. Então, eu luto com a minha pesquisa e com o meu ativismo para que o Estado reconheça o cuidado como um trabalho e inclua, inclusive, uma remuneração para essas mulheres. Então, o Brasil está muito atrasado em relação a isso. Então, a minha pesquisa gira em torno desse pouquinho de coisa que eu resumi aqui. Tá? Como você desenvolve os seus trabalhos com jovens e adolescentes? Bom, que é a minha outra faceta, né? Eu sou professora, eu sou educadora, eu atuo com jovens do programa Jovem Aprendiz. Né? O programa Jovem Aprendiz, ele prevê que o jovem cumpra uma carga horária prática em uma empresa e uma carga horária teórica, né? Então ele vai X dias para as empresas e X dias para uma formação cidadã. Então eu trabalho no processo da formação cidadã desses jovens. Dentro disso a gente discute diversas coisas, inclusive gênero e sexualidade, porque falar de gênero, além de ser extremamente importante, é um elemento constitutivo das relações sociais, ele ainda é importante para o mundo profissional. E hoje em dia, profissionalmente, não é mais cabível que uma pessoa não tenha o mínimo de letramento sobre gênero, raça, pessoa com deficiência, sobre velhice. Né? Nós vivemos num país que está envelhecendo. Né? Então, além dos conhecimentos técnicos de uma profissão, a gente precisa dominar também algumas discussões sociais, porque tem todo o impacto na vida profissional. Para você, qual é a importância da FLIBENE e como associa com o seu trabalho? Feiras literárias têm sempre coração de educador, né? Porque une, como eu falei no início, une juventude, que é o berço assim, da produção. Vocês estão numa fase de produção hormonal e também de produção de coisas, de conhecimento, de juventude, de tudo, né? E as feiras, ela une vocês todos, une livros, estimula a leitura, porque a geração atual tem, com o advento da internet, tem se afastado muito dos processos de literatura, fomenta empreendedorismo, né? A gente tem aqui várias peças maravilhosas da galera da região. Quem empreende no nosso país, principalmente no Nordeste, em sua grande maioria são mulheres que faz uma moeda circular. Eu só tenho a agradecer a FLIBENE, né? Evento maravilhoso, grandioso. Eu estou assim maravilhada. E a ligação é porque eu trabalho com jovens, né? Eu trabalho com mulheres e principalmente quando se fala de juventude na discussão de gênero, a gente precisa muito estar nesses espaços, porque a juventude, quando a gente fala de meninas, a gente precisa protegê-las, e quando a gente fala de masculinidade, a gente precisa educar os homens para viver numa sociedade mais igualitária, porque eles são responsáveis por muito dos números ruins que a gente tem. Então a gente precisa reeducar esses homens para que vocês sejam a nova geração de homens melhores, né, do que a gente teve no passado. Para finalizar, gostaria de deixar alguma mensagem para os telespectadores do podcast ou alguma coisa para quem está vindo na feira? A mensagem que eu quero deixar é: jovens, se interessem por estudar, se interessem por conhecimento, porque isso é a única coisa que ninguém tira de vocês. Informação não é educação, são coisas diferentes. Educação você tem com estudo, com livros, né? Com discussão teórica. Informação você tem rapidinha na internet, que é importante também, mas só isso não alimenta. Então a gente precisa trabalhar o músculo, né, da cabeça, e a juventude está deixando um pouquinho a desejar nisso. E é super importante para isso, né?
Chegamos ao fim do primeiro dia da Feira Literária Professora Benedita Ricarda, a Flibené. Esse foi o Pod Áurea. Obrigada por assistir e até a próxima.